querida doutora Michele já está aqui, gente. A gente vai falar de um assunto muito importante, menopausa. Uma fase natural da vida de todas as mulheres que se chama menopausa, é o climatério também, né? A transição do período reprodutivo ou fértil para o não reprodutivo. E muitas vezes negligenciada aí também quando o assunto é saúde pública. E até pouco tempo atrás, deixa eu te contar, o tema da menopausa não era interessante, intensamente abordado, né? Na verdade tinha preconceito, tinha vergonha, muita coisa. E a expectativa de vida das mulheres não passava muito dos 60 anos. Hoje em dia, até pré-menopausa, menopausa mais cedo acontece também. E hoje, no nosso quadro Revista Saúde, com a minha querida ginecologista Michele Rodrigues, nós vamos falar algumas dúvidas sobre climatério e menopausa também. Então, tá no ar o nosso quadro Revista Saúde. Revista Saúde. Oferecimento Clínica Gines. Bom dia, doutora Bom Michele. Dia. Que satisfação. Nossa, que felicidade ter você aqui hoje. Estava com saudade, mulher. Gente, olha, é impressionante. Toda terça-feira elas estão aqui e parece que todo dia o pessoal fica mandando mensagem perguntando. Gente, é toda terça nosso quadro Revista Saúde com a doutora Michele e a doutora Evandra. Se você tem alguma dúvida e algum tema também para a gente estar abordando aqui, você pode estar mandando mensagem e a gente vai passar para elas, né? E aí a gente traz aí junto com vocês. E você que quer marcar sua consulta, quer conversar mais intimamente com a doutora Evandra, com a doutora Michele, marca aí, segue o Instagram da Clínica Gines, tá? Marca um horário, conversa, porque aqui a gente só traz algo mais explicativo, né, doutora? Na consulta, você consegue abordar melhor todos os temas, não é isso? Sem dúvida. Aqui a gente só consegue um introdutório, digamos Isso. assim, para alertar aqueles principais sinais e sintomas. Mas é na consulta, realmente, que a gente consegue detalhar melhor as necessidades de cada mulher. Então, marque a sua consulta. É super importante você visitar o ginecologista, tá bom? Está sempre no acompanhamento. Na última vez que a doutora Michele falou aqui, a gente falou sobre a prevenção do câncer de mama, que você também tem que estar fazendo o acompanhamento. E para ter um acompanhamento mais aprofundado, ir ao ginecologista é indispensável. Sem dúvida. Então, Clínica Gines, tá? Segue no Instagram que lá tem o endereço, tem tudo direitinho. E o nosso tema de hoje será sobre climatério. Doutor, o que é o climatério? Então, há muita confusão da história do climatério com a menopausa, porque o climatério é essa fase de transição mesmo, que você acabou de falar, entre o período reprodutivo e o período não reprodutivo. E é uma fase longa de transição em que vão existir várias modificações com particularidades para cada mulher, ou seja, com uma velocidade diferenciada para cada mulher, mas essas modificações vão se desdobrando até que a menstruação acaba, que é a chamada menopausa. Gente, é uma confusão, doutora. Então, a menopausa em si é simplesmente a ausência menstrual por mais de um ano. E aí, quando de fato essas modificações outras vão surgindo e nisso, paralelamente, a menstruação falta por mais de um ano, é que se diz que ela realmente passou pela menopausa. Então, são terminologias distintas, porque a menopausa é só um evento, que é a ausência menstrual. Então, o climatério antecede a menopausa? Ele engloba, porque ele vai trazer tanto modificações antes da ausência menstrual, como também depois. Então, por isso que se diz que é uma fase longa e que há um desdobramento de muitos sinais e sintomas. Gente. E a menopausa não, é simplesmente aquele marco teórico da ausência menstrual, que vai estar lá dentro do período do climatério, mas sem dúvida o climatério ele abrange muito mais, né, doutora? Na qualidade de vida da mulher. A gente separou um vídeo da jornalista Maria Cândida que falou um pouco sobre esse momento e sobre essas sensações e tudo mais que engloba esse período e esse momento climatério. Vamos ver. A mulher, uns 2 anos antes, 3 anos antes, ela vai sendo preparada para chegar na menopausa. A menopausa é quando a sua menstruação não vem por 12 meses. Olha, cortes do Flow. Vamos dar aula de menopausa, que maravilhoso. São 12 meses em sequência que você para de menstruar. O climatério, então vem a menstruação um pouquinho... Né? É bênção, mas só que vem junto a loucura hormonal. Conta aí pra gente, Então, um pouquinho de menstruação no climatério, aí para 3 meses. Aí vem um pouquinho marronzinho, aí para, nossa...
Vem um marronzinho, aí para. Depois vem um sanguinho, aí para. E isso é o climatério. E você vai sentindo uma irritação maior, um cansaço maior, que é o pré-menopausa. Na menopausa isso se intensifica. Eu estou fazendo reposição hormonal, minha vida mudou depois disso, mas as mulheres que tiveram câncer de mama, por exemplo, não podem fazer. E aí... né? Tem coisas naturais, mas não é como uma reposição hormonal. Tem mulheres que são contra e tal. Mas, enfim, isso, menopausa, tem que ser falado. E não só porque é bonito hoje ser madura, mas que é uma coisa, algo referente à saúde da mulher. E a gente tem que tratar da menstruação, do sexo. Ela abordou aí 2 temas que estão muito presentes. Um que a gente está abordando agora, que é essa questão das fases do climatério, que eu queria que você abordasse, e que algumas coisas que não podem ser feitas para quem também passou há pouco tempo por um câncer de mama, né, doutora? É verdade. Na verdade, esse climatério, ele tem um marco cronológico que é a partir dos 40 anos, de uma forma fisiológica habitual. Quando se diz que a paciente ela tem ausência da menstruação por mais de um ano antes dos 40 anos, é o que a gente chama de menopausa precoce, né? Era isso que eu não tinha lembrado nisso, a menopausa precoce, Isso, né, doutora? Que é a partir de quantos anos? Antes dos 40 Antes dos anos, 40. quando ela passa por essa ausência menstrual antes desses 40 anos. E hoje já tem até uma terminologia para nós médicos diferente, que é a insuficiência ovariana prematura. Depois dos 40 anos, vai se desdobrar várias modificações que não são só sexuais, não são só das ondas de calor, não são só da questão da disposição, mas também cognitivos, a questão do sono, muda a questão da memória, Nossa. muda a questão articular, a questão óssea, cutânea. Então, há um turbilhão de modificações. E como eu disse, vai depender de cada mulher. Mas essas modificações, elas vão se intensificar realmente como se colocou aí no vídeo. Nos 2 anos antes da menstruação acabar, essas modificações, elas ficam muito mais intensas. E, portanto, a 2 anos a mulher fica sofrendo com todos esses sintomas. Muito. E aí, nesse período mais crítico, é que muitas vezes ela recorre realmente ao médico para que seja tomada alguma providência. E uma das providências, justamente nesse período de maior aflição, é a terapia hormonal. Olha só, doutora, e como que a gente consegue detectar o climatério? Então, essas modificações, em geral, elas vão se desdobrando e vão intensificando. Além disso, o marco cronológico acima dos 40 anos já nos ajuda muito. Mas existem 2 sintomas que realmente, ou grupo de sintomas que nos alerta muito mais. O primeiro é o sintoma urogenital. São aquelas pacientes que começam a ter mais desconforto urinário, às vezes incontinência, às vezes infecções urinárias de repetição, ressecamento vaginal, dificuldade na lubrificação. Então, esse marco é importante. E o outro marco são as ondas de calor. São as conhecidas ondas de calor que são incapacitantes para a mulher, porque às vezes ela está aqui toda arrumada, acabou de tomar banho, de arrumar o cabelo, de repente vem aquela onda de calor aqui do tronco para a região cervical e ela fica avermelhada, calor mesmo. E ele é bem rápido, ele é bem fugaz, rapidamente ele se desfaz e ela fica toda suada. Então, por mais que ela queira disfarçar, ela não consegue disfarçar. E no dia a dia, essa frequência das ondas, ela é muito incerta. Tem mulheres que é mais durante o dia, tem mulheres que é mais durante a noite. E não tem, tipo, quantas vezes por dia? Não é involuntário, tem, é involuntário. E aí, tem mulheres que vão ter uma maior frequência dessas ondas, vai ter mulher que vai ter menos. Então, veja, como são muitos sintomas, cada paciente, ela vai fazer um mix. Ela vai apresentar um mix de sintomas. De forma que pode acontecer da mulher ausentar a menstruação e não ter sintoma algum. Ela chegar pra gente e dizer, doutora, eu tô há um ano sem menstruar, mas eu vejo o povo falar dessa história do calor, dessa história do sexo, eu não tô vendo nada dessas modificações. Pode acontecer? Pode acontecer. Por quê? Porque nela o desdobramento da queda hormonal, ela está sendo tão gradual que o organismo vai conseguindo se adaptar.
E o mais importante, de repente, é uma mulher que é extremamente ativa na questão da atividade física. Ela tem uma alimentação extremamente regular, né, saudável. E mais do que isso, ela não coloca como prioridade esses sintomas. Ela deixa para o lado. Então, tipo assim, ela prioriza outros aspectos, né? Da vida. Às vezes o trabalho, ainda às vezes o bem-estar ali do familiar. Então, aqui, mesmo que ela sinta, ela acaba diminuindo, minimizando aquele sintoma. Né? Doutora, é sempre como a gente fala, qualquer problema que venha para a nossa saúde, se a gente tem uma qualidade de vida já em primeiro plano, esse problema já não se torna tão grande, né? E isso é comprovado, que no climatério, esse desdobramento, quanto mais a mulher vem de um ritmo de atividade física e de hábitos saudáveis, e não só hábitos saudáveis alimentares, viu? Hábitos saudáveis de uma forma geral, no que diz respeito à higiene do sono, no que diz respeito à questão do lazer, né? De fazer administrar bem a questão do lazer, a questão do estresse, a questão do trabalho. Ela é passível de entrar, de passar por toda essa transição de uma forma muito mais fácil de ser adaptável. Tá vendo, gente? Ó, a gente tem pergunta, Brígida, pode mandar aqui para mim, a gente tá sem conexão aqui, mas eu vou ler aqui para a doutora. Mesmo a mulher que retirou o útero passa por essa menopausa, doutora? Então, quando ela retira o útero... Gente, só lembrando, né, doutora, que a menopausa é diferente do climatério. Isso, olha, cuidado, exatamente. Tá? Tá aprendendo. Tá aprendendo, menino. Bom, quando ela tira o útero, seja por qual for o motivo da indicação médica, ela simplesmente para de menstruar. Mas se os ovários permanecerem e ela ainda está aí depois dos 40 anos, ele ainda tiver funcionamento, enquanto ele tiver o funcionamento habitual, aquele fato dela ter removido o útero não vai interferir. Então, ela vai continuar tendo a funcionalidade hormonal. É tão tal que muitas delas, nesse período que antecede, às vezes, o climatério, ela pode ter uma piora da síndrome pré-menstrual, que são aqueles sintomas pré-menstruais. E muitas mulheres que tiram o útero se surpreendem depois. Doutora, eu pensei que eu não ia ter mais TPM, e permanece. Por quê? Porque se os ovários permanecem e eles ainda têm uma atividade hormonal importante, toda a sintomatologia associada à questão hormonal vai permanecer. Olha só, tem mais perguntas, doutora. Está perguntando como é a menstruação no climatério. Então, no climatério, inicialmente, as pacientes, quando começam a modificar a menstruação, elas começam a ter atrasos menstruais, né? Ou atrasos ou encurtamentos do ciclo. Então, aquela menstruação que habitualmente é para estar retornando a cada 28, 30 dias, uma média geral, ela pode tanto encurtar em cerca de uma semana, 10 dias, o intervalo, tipo para 20 dias, né? 18 dias, ou ela pode estar aumentando esse intervalo, atrasando os famosos atrasos de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses. E como se isso não bastasse, ela também pode aumentar o fluxo. Então, muitas mulheres, inclusive, relatam, doutora, eu atrasei minha menstruação 2, 3 meses, mas quando veio pelos meses todos. Isso é possível? É possível, porque enquanto ela não está menstruando, o endométrio está desenvolvendo às vezes. E aí, quando acontece de ter o estímulo, de finalmente conseguir o estímulo para menstruar, o endométrio está um pouco mais espesso, então quando ele descama, sangra mais. Isso pode acontecer. Olha só, gente, mais perguntas aqui, doutora. Ó, tô lendo aqui. Oi, bom dia, doutora. Eu estou com dor na minha mama esquerda, do meio para a minha axila. Não sinto nenhum nódulo. Nem tem dor. O que eu faço? Já fiz ultrassom e não deu nada. Eu tenho 45 anos. Meu nome é Toninha, da Vila Maria. Então, a dor mamária é algo muito possível, porque a mama, ela tanto tem gordura, como ela tem o tecido mamário. E esse tecido mamário, ele sofre influência hormonal. E é uma influência muito importante. Então, em qualquer faixa etária, principalmente do meio do ciclo até uma próxima menstruação, é possível ter uma mama mais dolorosa. E é possível ter locais da mama mais doloroso. Por quê? Porque às vezes essa mama ela não conseguiu se desenvolver
totalmente, né, em toda a anatomia. Então, aquele tecido mamário, às vezes, ele ficou mais acumulado num determinado setor da mama e pode realmente sofrer uma estimulação hormonal mais persistente e causar mais dor. Mas também tem um outro detalhe, muitas mulheres que têm esforço repetitivo de um lado, né, doutora? Em um membro superior, ela pode também ter uma dor mamária, principalmente na parte externa da mama e na axila, com mais frequência, por conta do esforço repetitivo. Olha só, então atenção, né? Tem mais perguntas aqui. Doutora, como saber se eu estou no climatério ou se eu estou na menopausa? Então, o primeiro dado que o médico realmente vai abordar durante a consulta é esse reverso da última menstruação. Quando foi realmente que você teve a sua última menstruação? Se de fato essa menstruação ela passou aí sem vir mais do que um ano, então já se levanta a suspeita realmente da menopausa. Agora, vão se procurar outros sintomas, outros sinais, a questão da faixa etária, se realmente está no período realmente ideal para ter. E dependendo dos sintomas, vai surgir a necessidade do diagnóstico diferencial com outras doenças, que também podem atrasar a menstruação. Uhum. E não só doenças, né? A obesidade, às vezes, altera a menstruação, atrasando. Paciente submetido a um estresse prolongado, importante, também atrasa. Distúrbio tiroidiano também pode atrasar. E o uso de medicamentos. Então, tudo isso vai ser abordado para ver se realmente você passou mesmo, essa ausência menstrual é menopausa e se você realmente pode ser enquadrada na fase do climatério. Por isso a importância de você visitar a ginecologista e conversar e ela sim aprofundar no que você está sentindo. Sim. Tem muita pergunta, doutora, mas vamos aqui para mais uma pergunta antes da gente encerrar. Se a mulher pode engravidar no climatério. Isso é uma negligência frequente que a gente encontra. Porque dizemos que o climatério é essa transição do reprodutivo para o não reprodutivo, automaticamente as pessoas acham, então já não tenho condição de engravidar. E não é bem assim. Você não dorme com a capacidade reprodutiva e acorda sem essa capacidade reprodutiva. Então, essa transição ela vai se desdobrando e a velocidade com que isso acontece vai depender de fatores internos de cada paciente. Então, por isso, até esse marco aí da ausência menstrual por mais de um ano, realmente confirmado que seria menopausa, você ainda tem possibilidade de engravidar. Mesmo quando ocorrem os atrasos menstruais de 1 mês, de 2 meses, ainda é possível a gravidez. A taxa é menor e muito menor? Mas aí, quem não quer, não quer. Então, não pode arriscar. Só que os métodos indicados para esse período, realmente são métodos que têm menos hormônio, ou então, se possível, que não tenham hormônio, né? Ou se tiverem hormônios, sejam hormônios com uma dosagem menor, sejam hormônios realmente que não ofereçam um risco nessa faixa etária, ou de repente até o DIU hormonal ou o DIU de cobre. Bom, deu certo, Brigitte, do sinal para a gente compartilhar mais uma pergunta aí com os nossos telespectadores? Deu certo? Vou ler aqui para a doutora. Bom dia, doutora. Eu queria saber se é normal passar muito tempo sem menstruar. Eu tenho 29 anos, passo muito tempo sem menstruar. É a Natália. Então, normal, com certeza, dentro do que é considerado como fisiológico, uma mulher de 29 anos em período reprodutivo não é. 29, muito jovem, né, muito doutora? Jovem. Então, assim, fisiológico não é. Eu não gosto muito dessa terminologia do normal e do anormal, porque gera, assim, destoa realmente dependendo do que você está falando. Mas, sem dúvida, não é o adequado. E aí, uma das causas, realmente, que hoje tem uma certa frequência, que depois a gente pode até conversar aqui em uma outra oportunidade, é a síndrome dos ovários policísticos. É muito comum, até porque ela faz um entrelace com distúrbios hormonais outros, como o da tireoide, e até mesmo com a questão da obesidade e do diabetes. Olha só, então mais uma vez, eu vou compartilhar e falar com vocês, tem que ir até ao ginecologista, tem que discutir. Tem que discutir, tem que se aprofundar mais nos sintomas, no que você está sentindo, porque como a gente está falando aqui, a gente só traz uma abordagem, tá, gente? Mas para você saber mais sobre o que você está passando, o que você está sentindo, você tem que marcar uma consulta e ir ao ginecologista, tá? Isso para qualquer médico, qualquer especialidade que a gente esteja abordando aqui. Tá bom, gente? Ó,
E claro, segue o Instagram da Clínica Gines, a doutora Michele, a doutora Evandra, estão sempre colocando em pauta dúvidas e questionamentos, né, doutora? Você está sempre interagindo e trazendo essas abordagens também com os seguidores, né? É verdade. E lá, lembrando, né, que somos duas ginecologistas, tem a doutora Márcia Rodrigues também, e tem outra dermatologista, que é a doutora Carla Portela. Então a Clínica Então, você Gines tem são um formadas... leque muito grande para você escolher e realmente Então a clínica é formada pela doutora Michele, doutora Evandra, doutora Márcia... E doutora Carla. E doutora Carla, gente, um time de mulheres maravilhosas, tá? Quero conhecer a doutora Carla e a doutora Michele. Márcia e a doutora Márcia, viu? Por favor, porque as duas eu já sou apaixonada, então não tenho dúvida que eu vou me apaixonar mais ainda pelas outras duas. Bom, esse foi o nosso quadro Revista Saúde, já ficou aqui um tema pra gente abordar, Síndrome dos ovários Síndrome dos ovários policísticos, né? Se você já tem alguma dúvida, também tem um outro tema a abordar aqui, que quer que a gente aborde, manda mensagem pra gente pro nosso Instagram, beleza? Doutora, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, satisfação a todos vocês nos ouvindo aí. É verdade, você viu que a gente sempre tem realmente muita interação e isso é muito bom, viu, gente? A gente fica muito feliz com a resposta de vocês aí do outro lado da telinha. Beijo, meus amores, esse foi o nosso quadro Revista Saúde.